A história da fortaleza de Brest, na fronteira ocidental da União Soviética, é uma das mais impressionantes narrativas de resistência dos primeiros dias da Operação Barbarossa. Situada às margens do rio Bug, a fortaleza era um vasto complexo militar construído no século XIX pelo Império Russo. Composto por muralhas imponentes, bastiões, portões fortificados e uma grande citadela cercada por canais. Em junho de 1941, esse local aparentemente distante dos grandes centros soviéticos se tornaria palco de uma das defesas mais heróicas da Segunda Guerra Mundial. Essa é a nossa história de hoje. Na madrugada de 22 de junho de 1941, sem declaração de guerra, o silêncio foi rompido por um bombardeio devastador. Era o início da Operação Barbarossa, a invasão alemã à União Soviética. A fortaleza, que abrigava entre 7 a 8 mil pessoas, soldados regulares do Exército Vermelho, guardas de fronteira do NKVD e familiares dos militares, foi um dos primeiros alvos do ataque surpresa. As explosões destruíram prédios inteiros, incendiaram depósitos e interromperam imediatamente as comunicações. Muitos soldados soviéticos, ainda dormindo ou se preparando para o início do dia, encontraram-se sob fogo inimigo, sem sequer ter tempo de se organizar. A fronteira soviética estava sendo invadida pelos alemães. Apesar do impacto inicial, o bombardeio não foi suficiente para quebrar as muralhas da fortaleza. Abrigos subterrâneos e construções mais robustas resistiram, e dentro do caos, grupos dispersos de defensores começaram a se reorganizar. Sem comando central claro e com os portões principais destruídos, os soviéticos improvisaram posições de defesa nos corredores subterrâneos, nos pátios internos, nos redutos laterais e nos portões que ainda permaneciam de pé. Começava ali uma resistência que surpreenderia totalmente o comando alemão. As tropas alemãs esperavam capturar Brest em poucas horas. O plano de avanço da Wehrmacht contava com a queda rápida da fortaleza para liberar o caminho em direção a Minsk, hoje capital da Bielorrússia. Mas o que encontraram foi um inimigo decidido a resistir até o limite. Combates violentos começaram logo após o bombardeio, com ataques diretos de infantaria e blindados. Os soviéticos, cercados e com recursos limitados, responderam com granadas, fuzis e metralhadoras, posicionadas nas janelas destruídas, nos fossos e nos acessos estreitos da citadela. Em vários pontos, a luta corpo a corpo dominou o cenário. Um dos setores mais simbólicos foi o portão Terespol, que continuou sendo defendido obstinadamente, mesmo sob fogo constante. O portão Kolm, hoje um dos locais de memória mais visitados, também se transformou em uma fortaleza dentro da fortaleza, com combatentes defendendo cada sala, cada corredor, cada abertura nas paredes repletas de marcas de projéteis. E na citadela central, centenas de soldados se viram completamente cercados, lutando sem água e praticamente sem munição, mas mantendo a resistência por dias. Com o passar das horas e depois dos primeiros dias, a situação dentro da fortaleza se tornou dramática. A água era talvez o elemento mais crítico. Para obtê-la, muitos soldados soviéticos arriscavam suas vidas correndo até o rio Bug, sempre sob fogo de metralhadoras alemãs. Muitos morreram tentando encher um único cantil. A comida quase não existia e feridos lotavam áreas improvisadas de socorro. A cada prédio tomado, outro pequeno núcleo de resistência surgia, mostrando que a fortaleza estava longe de cair. Surpreendentemente, apesar da pressão alemã, a fortaleza continuou resistindo por muito mais tempo do que qualquer um poderia imaginar.
A maior parte dos pontos de defesa caiu nas primeiras semanas, mas alguns grupos permaneceram lutando até o início de julho de 1941. Há registros de combate isolado até meados do mês, muito tempo depois do início da Operação Barbarossa. Em uma parede da fortaleza, descoberta após a retomada soviética no final da guerra, foi encontrada uma inscrição que se tornou o símbolo eterno dessa resistência. A inscrição dizia: "Eu estou morrendo, mas não me rendo. Adeus, pátria." Esta frase resume o espírito da defesa de Brest. Não se tratou apenas de resistência militar. Foi um símbolo de determinação em meio a circunstâncias totalmente desfavoráveis. Militarmente, a queda da fortaleza, ou melhor, a resistência, não impediu o avanço alemão na região, mas retardou os setores locais e, sobretudo, fortaleceu moralmente a narrativa soviética de luta total contra o invasor. Hoje, décadas depois, a fortaleza de Brest se transformou em um grande memorial. Ruínas preservadas com marcas de tiros, o impressionante monumento da coragem, os portões restaurados e o complexo museológico formam um dos espaços de memória mais impactantes da Segunda Guerra no leste europeu. Ali, cada pedra, cada túnel, cada parede destruída conta a história dos primeiros dias da guerra entre alemães e soviéticos. Dias de caos, sacrifício e resistência que ecoam até hoje. A fortaleza de Brest não é apenas um monumento militar, é um símbolo da luta pela sobrevivência e da capacidade humana de resistir, mesmo diante do impossível. Sua história permanece como uma das narrativas mais fortes sobre coragem nos primeiros momentos da guerra mais destrutiva do século XX. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. Você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!